Muito bem, pessoal, em nossa programação de notícias aqui da sua Rádio Planetário, hoje nós estamos recebendo aqui o médico especialista em saúde mental, o doutor Tiago Henrique, para falarmos aí sobre um assunto muito importante, né, Tiago? Sobre diagnósticos de TDAH em adultos crescem mais de 20% em 10 anos. Alerta ele, o Tiago Henrique. Seja bem-vindo, Tiago, em nossa programação. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado a todos os ouvintes aí, a Rádio Planetário. Cara, e realmente aí é um número que assusta, né? E é o assunto da moda, junto com o autismo, com outros transtornos mentais. O TDAH, eu digo aí que ele é o assunto, entre aspas, da moda na faixa etária adulta. Parece que todo mundo quer ter parece que todo mundo quer ter o TDAH, mas poucas pessoas sabem de fato o que que é, como que é o diagnóstico e principalmente o tratamento. Tranquilo, Thiago. Nos últimos 10 anos, esses diagnósticos, como você falou, e de TDAH, cresceram mais de 20%, como você alertou. Aqui, no qual resultado e qual atribui esse aumento tão expressivo no qual você chegou, Thiago? Então, vamos lá. Esses dados aí são dados oficiais da OMS, né? Que falam que esses números aí teve esse aumento principalmente nos Estados Unidos. Como a nossa estatística é muito semelhante à dos Estados Unidos, basicamente a gente assume que realmente no Brasil aconteceu algo parecido. Cara, Pedro, outra observação. Eu sou extremamente informal, tá? Minha linguagem ela é muito acessível, muito popular, tá bom? Então, só para quem está ouvindo aí não estranhar, eu gosto de antes de responder a sua pergunta, Pedro, eu sempre falo o seguinte: se a ciência ela usar uma linguagem muito difícil, ela deixa de ser democrática e passa a ser privilégio de alguns. Então tem que ser realmente para todo mundo entender. Voltando à sua pergunta agora, Pedro, seguinte, quando as pessoas me perguntam, Tiago, qual que seria aí a explicação do aumento de casos? Olha, eu gostaria de ter essa resposta na ponta da língua. Infelizmente, ela não existe. Porque não existe uma única explicação. Na verdade, existe uma somatória de fatores. E a gente pode puxar aí uma infinidade de fatores que contribuem, tá, para esse aumento de casos, como, por exemplo, o Covid. O Covid é algo que nós sabemos que interferiu na saúde mental de todo mundo. Agora, outra questão muito importante no autismo no autismo, não, no TDAH, é a questão da hereditariedade. Nós sabemos que a carga genética ela é fundamental. Então, aí quem tem papai e mamãe com TDAH, existe uma chance gigantesca, tá? Da sua prole, dos seus filhos também terem TDAH. Então, é meio que matemática. Quanto mais pessoas forem diagnosticadas com TDAH, os seus filhos aumentam a chance de também nascer com TDAH. E aí entra também outros fatores, como, por exemplo, alimentação industrializada é um fator de risco, uso excessivo de telas, né? Uso excessivo de celular é um fator de risco importantíssimo. Então perceba que não é uma única coisa, é uma somatória de fatores. Beleza, Thiago, você falou aí sobre a rede social. Com o aumento dos conteúdos sobre saúde mental na própria rede social, crescem também os autos diagnósticos da pessoa se automedicar, se autodiagnosticar, né, Thiago? Quais os riscos de alguém se diagnosticar com TDAH sem passar por você, claro, o especialista de TDAH? Vamos lá, Pedro. O risco de alguém se autodiagnosticar com TDAH é zero. Todo mundo pode falar que tem TDAH e não tem problema nenhum com isso. O problema é a automedicação, entendeu? Então, a pessoa pode bater no peito e falar, eu tenho TDAH. Parece que virou moda, né? Parece que as pessoas gostam de falar que tem TDAH. Eu não entendo essa romantização de uma patologia. O problema verdadeiro é quando as pessoas começam a se autotratar, tomar medicação sem acompanhamento médico. E aí vale lembrar, as medicações para o tratamento do TDAH são medicações que nós chamamos de psicoestimulantes. São muito semelhantes, por exemplo, à atuação da cocaína, muito semelhantes à atuação da metanfetamina, que são drogas ilícitas. Então, são medicações ótimas, excelentes para tratar TDAH quando acompanhado por um profissional. O problema é quando nós temos aí, são dois tipos de problemas. O TDAH, quando ele faz uso da medicação sem acompanhamento médico, e o cara que não tem TDAH e toma medicação. Esse aí é o pior de todos. Tiago,
Falando ali na sua primeira fala anteriormente, você tinha falado sobre que o pessoal não identifica o TDAH na infância, né? E, na verdade, sempre foi associado à infância, né? O que leva muitas pessoas a só receberem esse próprio diagnóstico, elas terem TDAH só na fase adulta, Thiago. Vamos lá. E isso daí é uma característica. Existe uma série de explicações para isso. Eu vou basear em duas explicações, tá? Em duas vertentes de explicação. A primeira questão, Pedro, é o seguinte: infelizmente falta de conscientização. Às vezes não tem o conhecimento, às vezes não tem acesso ao profissional e acaba que esse diagnóstico passa batido. Outra questão é por uma razão, uma explicação da própria patologia. Como assim? O TDAH, ele tem aí, quando eu falo do TDAH, eu estou falando do transtorno, ele tem uma característica. Os sintomas tendem a aumentar, Pedro, quando o ambiente estressor no qual a pessoa vive, o ambiente ele fica mais estressor do que o normal. Então, é muito comum eu escutar de mães assim, ó, a seguinte história. Ah, minha filha não tinha TDAH, mas de repente, quando ela mudou da escolinha, ela começou a apresentar sintomas de TDAH. Na verdade, não. Ela já tinha o transtorno, só que, como provavelmente ela estava numa escolinha que era mais fácil, entre aspas, o transtorno, os sintomas estavam amenizados. E aí, de repente, quando ela passa para uma escola que exige-se mais, ou seja, aumenta o ambiente estressor, os sintomas se afloram. Então, o TDAH sempre esteve ali. A questão é o seguinte, é que dependendo do ambiente que você vive, se ele é muito cômodo, os sintomas eles ficam mais amenizados. Então, essa é a explicação. Muito provavelmente, as pessoas aparecem, entre aspas, com TDAH só na fase adulta. A primeira explicação é porque antes não tinha o diagnóstico médico, antes não tinha o apoio profissional. E a segunda explicação é que, provavelmente, o ambiente estressor só foi mais intenso na fase adulta. Agora, não existe, igual muitas pessoas acreditam, não existe a possibilidade de adquirir TDAH na fase adulta. Não, o TDAH ele está desde a infância, nós nascemos com ele. Ele é um transtorno que nós chamamos de transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, nós nascemos com ele e iremos morrer com ele. Assim como outros, como por exemplo, como o autismo, o TOD, transtorno opositor desafiador. Tiago, o que diferencia uma pessoa realmente com TDAH ou uma pessoa com aquele estresse cotidiano, aquele estresse do trabalho, que sempre esquece das coisas? Como diferenciar essas duas partes aí? Vamos lá, Pedro, que pergunta interessante. Quando nós olhamos, não vou nem falar só do TDAH, quando nós olhamos para o diagnóstico de qualquer transtorno da psiquiatria, existe um manual que nós nos guiamos por ele, que chama DSM. É uma sigla aí, que é um manual, literalmente, como se fosse, entre aspas, uma receita de bolo, que fala o seguinte: se o Pedro tiver esse e esse sintoma, ele tem determinado transtorno. Então, é para facilitar a comunicação. Sabe o que todos os transtornos diagnósticos têm em comum na hora da gente fazer o diagnóstico? Lá embaixo está escrito assim, ó, precisa-se excluir outras condições médicas e outras condições ambientais que podem simular os mesmos sintomas. Então, vamos lá. Eu pego uma pessoa, vamos supor que eu estou falando aqui do João, e o João ele tem sintomas de TDAH. Mas, ora, o João é uma pessoa que ele dorme mal. Ora, se ele dorme mal, não tem como eu afirmar que ele tem TDAH. Eu preciso excluir, eu preciso primeiro melhorar o sono dele, para depois eu ver se os sintomas de TDAH permanecem ou não. Ah, não, mas o João, ele tem, por exemplo, o hábito de uso de drogas ilícitas, como, por exemplo, não sei, dar um exemplo, a maconha, a cocaína. Não, então, peraí, não dá para eu afirmar que existe TDAH. Por quê? Os sintomas de TDAH podem ser explicados pelo hábito de uso de drogas. Ah, não, o João, ele vive uma rotina extremamente estressante, no qual ele não consegue descansar, não consegue aí, praticar atividade física. Então, pera, não tem como eu falar em TDAH se ele vive numa rotina dessa. Eu preciso primeiro normalizar a rotina dele, para depois eu ver se os sintomas que antes era atribuído ao TDAH, se os sintomas permanecem. Então,
Primeiro, é passo número um de qualquer diagnóstico, Pedro. Eu preciso normalizar a vida daquela pessoa. Depois que tudo está normal e aceitável, de acordo com os nossos padrões, aí sim eu vou ver se os sintomas que antes eram atribuídos ao TDAH, se esses sintomas irão permanecer. E falando sobre sintoma, né, Tiago? Quais são os principais sintomas, de TDAH em adultos, né, que mais confundem com a própria ansiedade, depressão ou até mesmo o estresse, Tiago? Vamos lá. Os sintomas do TDAH, eles se baseiam em três grandes esferas. É uma esfera de persistência desses três tipos de comportamento. A primeira questão é a hiperatividade. O que é hiperatividade? É a pessoa realmente não conseguir ficar quieta, né? Ela está sempre mexendo, está sempre balançando o pé, entendeu? Agora, lembrando, não é só porque, eu balanço o pé quando eu estou sentado, eu sou TDAH. Não, calma, entendeu? É um dos sintomas. A segunda esfera de sintoma é em relação à impulsividade. A pessoa que é impulsiva tanto para atos quanto para falas, então aquela pessoa que fala sem pensar, é aquela pessoa que faz uma besteira e se arrepende, entendeu? Então é muito importante esse sintoma, a impulsividade. E o terceiro é a desatenção. É a pessoa que não consegue manter o foco, é a pessoa que não consegue completar uma atividade, como por exemplo uma leitura, é a pessoa que esquece a chave do carro, esquece coisas no dia a dia, ela está dirigindo no trânsito e ela provoca acidentes justamente pela desatenção. Então, são essas três esferas de sintomas: hiperatividade, impulsividade e desatenção. Não tendo necessariamente que cumprir os três sintomas. Pode ser apenas um deles, mas lembrando, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, tem que ter esses sintomas desde a infância. Então não existe, eu era normal até os 20 anos, depois eu fiquei com TDAH. Não, isso não existe. Tiago, além dos próprios medicamentos, quais outras abordagens você mesmo recomenda para o pessoal para o tratamento do TDAH nos adultos, né, Tiago? Vamos lá, Pedro, eu tenho uma máxima que eu falo o seguinte: se eu pudesse corrigir um hábito de uma pessoa, sem nem conhecer a pessoa, nem saber os problemas da vida dela, mas eu preciso corrigir alguma coisa, seria sono, qualidade de sono. Uma noite de sono bem dormida e de forma rotineira, ela é um fator de proteção contra todas as doenças que existem no mundo. Contra câncer, contra hipertensão, contra diabetes e também contra o TDAH. Então, eu sempre falo, tem TDAH? Beleza, é impossível tratar o TDAH sem eu regularizar o sono da pessoa. Mas eu não quero, eu tenho que dormir pouco porque eu trabalho muito. Então, desculpa, não tem tratamento. É imposição. Ou trata-se o sono, ou a pessoa tem uma boa noite de sono, ou ela não melhora. Não tem o que brigar, tem que aceitar mesmo, entendeu? Essa é a primeira questão. A segunda é isso aqui, ó. Uso de celular. O uso excessivo de telas é prejudicial para todo mundo, mas para quem tem TDAH é veneno. Precisa reduzir o uso excessivo de telas. Então, quando o pessoal me pergunta, Thiago, cite aí em tópicos poucas dicas mais diretas para ir auxiliar no tratamento medicamentoso do TDAH. Boa noite de sono, reduzir o uso excessivo de telas e atividade física. Só que aqui agora, a atividade física tem uma pegadinha a mais. Qualquer atividade física é boa, qualquer. Mas se eu pudesse escolher uma atividade física para o TDAH em específico, artes marciais. Por quê? Porque eu vou condicionar o cérebro daquela pessoa a prestar atenção. Pedro, se você descuida durante uma academia, o que pode acontecer? Ora, você pode fazer uma série a mais, uma série a menos, você vai errar a contagem dos exercícios, você vai esquecer de fazer um exercício. Agora, meu irmão, se você se descuida no meio de uma aula de Muay Thai, você vai levar um socão no meio da testa. Entendeu? Então, a arte marcial, ela é muito boa no TDAH porque ela condiciona o cérebro a estar focado, a estar ligado. Então, o cérebro de alguém que está com TDAH, no meio de uma atividade física de arte marcial, ele fala o seguinte, falou, peraí, eu preciso prestar atenção nesse negócio porque senão vai doer. E é realmente isso que a gente gosta. Então, a arte marcial para o TDAH é uma excelente atividade física e faz parte, inclusive, do tratamento.
Perfeito, Thiago. Qual a mensagem sua que você deixa aí para o pessoal, para quem desconfia de ter a própria TDAH, mas ainda tem receio de procurar um profissional para tratar sobre a TDAH, Thiago? Vamos lá. Eu quero só contextualizar uma questão, Pedro, que é o seguinte. Muitas pessoas perguntam, Tiago, mas de onde vem o TDAH? Por que que a gente é tão desfocado? As pessoas não conseguem manter o foco em uma única coisa. Na verdade, isso é da gente, é natural. Evolutivamente, ser desfocado e prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo é bom. Por quê? Vou te dar um exemplo, Pedro. Vamos voltar alguns milhares de anos na história. O homem estava vivendo no meio da selva, de tanguinha e morava numa caverna. Cara, essa pessoa, esse indivíduo, no meio da savana africana, você acha que ele tinha condição de focar e ficar lendo um livro durante horas? Meu amigo, ele ia rodar, algum bicho ia pegar ele. Então, a pessoa que ela prestava atenção em tudo e ela não tinha foco em uma única coisa, era bom para a gente no passado, ajudava a gente a sobreviver. Ora, eu estava aqui no meio da selva, qualquer barulho, ó, eu prestava atenção em outra coisa, eu conseguia mudar meu foco rapidamente. Então, evolutivamente, nós tínhamos um padrão, entre aspas, de ser TDAH. Só que, com a mudança da nossa sociedade, da nossa modernidade, exige-se que nós tenhamos foco em uma questão, em uma única tarefa. Então, a gente está meio que brigando contra a nossa evolução e tendo essa mudança de comportamento. Então, essa mudança é um tanto quanto recente, tá? Então, naturalmente, nós tínhamos TDAH, tá? Só para o pessoal entender, naturalmente nós éramos assim. E agora que estamos mudando. Agora, a mensagem final que eu tenho, olha, para de achismo. Quem desconfia que tem um TDAH, não inventa de querer se tratar, de querer cuidar de tudo sozinho. Não, não. Encare o TDAH como se fosse um diabetes, como se fosse uma pressão alta, como se fosse um câncer. Quando alguém descobre que está com câncer, por que ninguém fala, eu vou me curar sozinho? Não, todo mundo procura um especialista. No TDAH é a mesma questão. É uma doença como qualquer outra e precisa ser encarada como tal. Muito bem, Thiago, muito obrigado pela sua participação e também pelas informações dadas aí sobre o TDAH, os sinais, né, para o pessoal não se automedicar, né? Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Que é isso, eu que agradeço. Obrigado, parabéns aí pela informação, pela prática de levar conhecimento e conscientização sobre os assuntos da saúde mental. Tenho certeza que a sociedade aí só tem a ganhar com esse tipo de prática.